mudar a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Porventura está passando batalha espiritual, Senhor, com o filho, com o marido, ministerial, Senhor. Entra com providência nessa hora, Em Senhor. nome de Jesus. Alô, queridos, a paz de Cristo, pastor Milton Freitas. E esse é seu programa Fé Fenomenal, aqui pelo nosso canal. E olha, hoje estamos recebendo aqui um convidado muito especial. Ele é escritor, teólogo, conferencista nacional e internacional e empresário. Estou falando do meu amigo e pastor João Paulo Damieri, da ADVEC Penha, Rio de Janeiro, pastor Silas Malafaia. Pastor João, prazer te receber aqui no programa Fé Fenomenal, meu amigo. Amém. Prazer é todo meu, amigo, estar aqui, podendo contribuir, né, para esse canal que tem abençoado vidas, alcançado vidas, e a entrevista possa ser edificante. Aleluia. Pastor casado com a missionária Rosângela Damieri. Manda um abraço para ela, um beijo para ela, meu Amor, pastor. eu te amo. Eu falo isso para ela todo dia, mas deixar registrado aqui para todo o Brasil. Eu te amo, meu amor. Você é um presente de Deus para minha vida. Pastor João é um escritor de sucesso. Por que eu digo de sucesso? Porque os 2 livros, na verdade 3, ele vai estar falando dentro da nossa entrevista do 3º livro, que já está no forno, já está em fase final, mas hoje nós vamos falar de 2. Vamos falar principalmente de 2 livros aqui. Pastor João Damieri é um dos escritores de uma nova geração de grandes homens de Deus que Deus tem levantado no nosso Brasil. Entendemos, pastor João, que a Igreja do Eterno no Brasil será celeiro de avivamento para as nações. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse sentimento, né? Do que o Espírito de Deus tem nos revelado nesse tempo. Verdade. Eu creio que o Brasil será o celeiro. Isso aí, Deus já tem mostrado isso. A Igreja do Brasil tem levantado grandes pregadores, grandes conferencistas e jovens. Uma geração nova que está surgindo e surgindo com qualidade. Não estão preocupados em demonstrar talentos, como que se diz, oratória, retórica, não, mas é uma geração que está se levantando com qualidade, com conteúdo, com unção de Deus, e tem feito a diferença nesse Brasil. O senhor, como escritor, uma pessoa que tem experiências internacionais, nós vamos falar disso aqui hoje, o que o senhor entende, desse crescimento da Igreja Evangélica Brasileira? Olha, o povo tem se voltado para a palavra, a necessidade da palavra de Deus, e as igrejas elas têm entendido isso. Foi no Brasil, alguns anos atrás, se viveu muito sincretismo religioso e uma mistura, mas Deus ele tem despertado essa nova geração a se voltar para a palavra. Não existe avivamento, não existe crescimento, eu sempre digo isso nas minhas ministrações, sem a unidade e sem a aplicação da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não existe avivamento, não existe crescimento. A palavra de Deus tem sido aplicada e o povo, eu tenho visto uma geração sedenta pela palavra de Deus, como nunca houve. Uma geração que verdadeiramente está indo para os cultos, não é atrás de artista, não é atrás de show gospel. O povo tem ido atrás de palavra de Deus. E você pode perceber que a geração que está frequentando mais os cultos da palavra, eu tenho observado isso, é a geração jovem. É verdade. Porque Deus tem levantado pregadores no Brasil, e eu tenho, como se diz, algumas referências, minha referência não é só uma, eu tenho várias referências de pregadores, de homens de Deus no Brasil nessa geração, e essas minhas referências, verdadeiramente, elas têm influenciado essa juventude, através da palavra de Deus. E eu posso afirmar que o senhor é uma referência? Porque eu particularmente, pessoal, o pastor João Damieri, ele é de uma natureza, os familiares ligados, as pessoas ligadas a ele, são pessoas assim, extremamente queridas, né? Nós estamos aqui falando do pastor Luciano Narciso, os familiares ligados ao pastor Luciano, né? E a natureza em si, a essência do pastor João Damieri, é uma natureza de simplicidade. Se eu fosse colocar um sobrenome do senhor, colocaria de simplicidade, pelo seu jeito de ser, a sua forma carinhosa, e creio que com isso, né, também tem sido
um exemplo para os novos pregadores, para aqueles que são subordinados espiritualmente, um diácono, um obreiro. Poxa, eu quero ser como o pastor João Damiani. Como é que isso se sente assim, sendo também dentro da sua igreja, dentro das pessoas, até de outros ministérios que acompanham o seu ministério, também como referência? O senhor está falando de referências, eu não poderia deixar de passar essa oportunidade de também citá-lo como uma referência. Amém. A minha preocupação sempre foi essa, não passar por essa geração sem deixar um legado. Porque os meus mentores, pastor Sebastião Firmino de Assunção, o saudoso pastor Sebastião, foi presidente da Assembleia de Deus Todos os Santos, lá no Meia. Pastor Washington Neri, presidente da Assembleia de Deus aqui perto. Agostinho Porto, o pastor Luiz Aleixo de Paula, pastor presidente da Assembleia de Deus de Irajá. O pastor Luciano Narciso, um homem aprofundado na palavra de Deus, no estudo para a família. E o meu pai também. Meu pai foi uma grande referência. Meu pai é uma grande referência para a minha vida. Qual o nome do seu pai? João Batista. Olha o nome do homem, João Batista. João Batista. E meu pai, ele é uma referência para mim de família. Porque meu pai, ele foi um desbravador. Nós fomos para o campo missionário, eu ainda pequenininho, 16 anos de idade eu tinha. E no campo missionário eu aprendi a pregar na rua. E eu olhava para o meu pai pregando. No campo missionário eu aprendi o que é evangelizar. Então eu tenho essas referências de homens de Deus, de ministérios vencedores, que cresceram, que deram certo. E Deus ele tem me levantado como um pregador, e Deus ele tem me usado na área da cura, pela misericórdia de Deus. Aleluia. Eu tenho um testemunho muito forte na minha vida de cura. O médico falou que eu nunca mais ia andar. Hoje eu ando o Brasil todo, eu corro, jogo bola, gosto de jogar futebol, gosto de jogar uma peladinha final de semana. E o médico falou que eu nunca mais ia andar. E pelos lugares onde eu tenho passado, pela misericórdia de Deus, eu tenho escutado testemunho de cura, testemunho de libertação. E Deus tem me usado para essa geração nessa área, na palavra de Deus. E Deus agora tem me orientado a escrever também, deixar alguma coisa escrita para essa geração. E eu creio que no tempo certo, Deus ele irá fazer algo extraordinário na minha vida, soprar meu nome, quem dá nome é Deus. O senhor estava falando de obra missionária. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua experiência no campo missionário. O senhor esteve fazendo obra de missões no período em Mato Grosso do Sul, não é isso? Mato Grosso do Sul. E uma missão internacional no Paraguai. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa missão dentro do Brasil, Mato Grosso, fazendo um paralelo da igreja paraguaia de hoje com a igreja brasileira. Olha, o período que eu passei ali na fronteira, que a missão que nós fizemos ali, fomos enviados, era em Ponta Porã, fronteira Mato Grosso do Sul, com Pedro Juan Cavalheiro, no Paraguai. Então tinha uma obra do lado de cá, do Brasil, e tinha uma obra também do lado de lá da fronteira, no Paraguai. A obra ali, que Deus enviou a gente para aquela cidade, para aquela terra, foi uma obra de caridade. Não foi só obra espiritual. Nós não chegamos a trabalhar com índios, com tribos indígenas, mas muita família pobre, família necessitada que vive da colheita, plantação de melancia, plantação de aipim. Então, quando a terra não estava boa para a colheita, para a plantação, esse povo passava necessidade. Aí entrava o papel da igreja. Porque a igreja não é só dentro de quatro paredes. A igreja também é contribuindo para o desenvolvimento das famílias, da sociedade. E por isso que eu acho importante, quando tem a campanha do quilo na igreja, da cesta básica, aquele irmãozinho que leva, aquela pessoa que tem condição de levar algo a mais, leva fubá, leva sal. Isso aqui é para você que está ouvindo. Você leva sal, você leva fubá para a igreja, porque você nunca passou necessidade que aquele pessoal lá passava. Tem gente que pensa que tem gente que só come angu, fubá, água e sal. Então as famílias dependiam de arroz, de feijão, açúcar, café, carne. E nós trabalhávamos com essa arrecadação. Às vezes tínhamos que caminhar 10 quilômetros, não tínhamos carro, a igreja era pobre, a pé,
muitas das vezes de bicicleta também, para levar alimento a pessoas necessitadas. Tinha uma família, uma senhora, eu me recordo agora, que ela tinha 10 filhos e ela era viúva. Ela andava 5 quilômetros para ir com as 10 crianças para a igreja. Caramba. Isso foi uma experiência que marcou. Ela não podia estar chovendo, podia estar o sol escaldante que fosse. Estava na igreja porque a alegria de estar no culto. E lá com certeza as ruas eram asfaltadas. Né? É ruim, chão batido, chão vermelho. Jesus. Chegar lá de terno bonitinho assim, andar 10 minutos, daqui chega na igreja com o terno todo vermelho, todo de espinhado. poeira. A obra espinhosa. Mas isso só veio para acrescentar na minha vida, acrescentar no meu ministério. Foi um aprendizado muito grande. E foi lá em Mato Grosso do Sul que eu sofri um acidente. Eu fui atropelado. Vamos saber disso. O carro passou por cima de mim, eu perdi o movimento das pernas. O médico falou, nunca mais vai andar. Mas a última palavra aqui na nossa vida não é o homem, é Deus. E eu fui curado. Uma oração dentro de casa, meu pai e minha mãe, eu estava deitado e eu me levantei, Deus restaurou a minha saúde. E eu estou de pé aqui hoje para dizer que Deus cura e Deus cumpre promessa. Aleluia. Eu queria que o senhor me desse um paralelo da atual conjuntura da igreja paraguaia e da igreja brasileira. O que o senhor percebeu de diferença entre uma igreja e outra? Será que a igreja paraguaia ela cresce na mesma velocidade que a igreja brasileira? Não, não cresce. É impressionante a diferença de cultura, de você atravessar uma rua, porque lá a fronteira do Brasil-Paraguai não era ponte, assim como a ponte da amizade em Foz do Iguaçu. Não, lá era uma rua, era uma calçada, tem 2 bandeiras, Brasil e Paraguai, e você atravessa a calçada ali, você já está em outra nação, no Paraguai. Mas interessante que você atravessou a calçada, já a cultura já muda radicalmente. O povo do lado do Paraguai é um povo muito idólatra. E para a igreja entrar é complicado, porque você não muda uma cultura, uma cabeça de uma nação, de um povo assim de uma hora para outra, é com trabalho. É algo de longo prazo. Então, qual foi a estratégia que a igreja encontrou para poder ganhar almas para o reino do outro lado da fronteira? Com alimento, socorrendo os necessitados. Eu tenho um projeto, o meu projeto aqui no Rio de Janeiro é montar uma oficina de profissionalizante, ensinar jovens a profissão de eletricista, de marceneiro, de pedreiro. E Deus, graças a Deus, Deus está abrindo a porta e nós já estamos caminhando para esse projeto. Eu creio, já temos um espaço em Nilópolis, que Deus deu à minha esposa, e eu creio que ainda esse ano esse projeto em Nilópolis já vai começar a ser executado. E já estamos com espaço também em Cordovil, ali perto da comunidade de Parada de Lucas, que ali tem muito jovem desocupado, viciado, para alcançar essas vidas, ensinar uma profissão, entendeu? Levar Jesus de outra forma. Não é só através do louvor, da palavra, mas também com ação e com atitude, porque o reino de Deus é isso. O que a política não tem feito nesse tempo, né? A igreja ela tem feito. Eu costumo dizer que a igreja ela entra onde o governo não entra mais. Verdade. O governo, para entrar em alguns lugares, ele só entra à base de bala, né, de força policial. Em algumas situações tem até a sua necessidade. Mas quando nós falamos do social, do espiritual, por exemplo, a ADVEC ela tem um projeto fantástico, que eu acompanhei algumas filmagens de algumas igrejas da ADVEC, que é os sábados, o projeto Josué. Projeto Josué. A igreja, eu vi pastor Silas pintando parede de escola. Verdade. Um grupo com pastor Silas dentro de um determinado batalhão da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro, que é tão criticada, que é tão perseguida, mas que as pessoas não têm noção que às vezes um fusível, uma bateria, tira uma viatura da rua, e o quanto os policiais têm sido sacrificados nas ações de segurança pública por falta de manutenção e ingerência de um governo que por si próprio demonstrou o anterior e o atual como corrupto. Isso é um comentário meu, não estou respondendo evidentemente pela ADVEC, estou falando, deixando bem claro que é um sentimento meu como cidadão, mas que Deus tem levantado homens, igrejas, instituições
sem fins lucrativos e que tem saído, o pastor Silas tem sido um referencial, ele tem saído do templo, o eclésia, né, de dentro para fora, e alcançado vidas através do projeto Indo nas Casas, trocando lâmpadas, mexendo em parte elétrica das senhoras de idade, esse trabalho voltado, pintando salas de aula, né, de escolas. Isso não é só do Rio de Janeiro, é onde tem uma base da ADVEC instalada, a gente vê que do trabalho que tem sido desenvolvido pela igreja, um trabalho assim tremendo, sobrenatural e de Deus. E assim, Deus também tem te usado como cidadão, como homem de Deus, como missionário hoje na cidade, um missionário urbano, para abrir esses 2 projetos que eu quero te parabenizar aqui de público, que é algo fabuloso, a visão de Deus, e como o senhor disse, né, levar Jesus para o jovem, né, que está lá de repente sem opção, ocioso, a escola que não funciona direito, a estrutura que falta do Estado, e aí quem abraça? O tráfico de drogas, né? O bandido abraça o jovem de hoje, ocioso, amanhã ele pode se tornar um novo traficante, uma peça de reposição ao tráfico. E Deus tem te usado, por isso que eu digo que o Senhor é uma referência particular para mim e para tantas pessoas que te cercam. Amém. Deus nos chamou para nós fazermos a diferença. Se uma igreja que está em um bairro, está numa comunidade, está numa cidade, ela não consegue mudar nem o quarteirão a qual ela está inserida, aquela igreja está fazendo o que ali? Nós fomos chamados para fazer a diferença, para influenciar. E esse projeto Josué, e tem alcançado tantas vidas. Um testemunho de uma irmã que, muito idosa, doente, que ela não conseguia arrumar a casa dela há meses. Ela mal conseguia cozinhar para se alimentar. Então os jovens bateram na porta junto com o pastor e perguntaram: nós podemos arrumar sua casa, varrer sua casa, lavar a louça? Tiraram o entulho do quintal dela. E ela chorou ali, ela ficou emocionada, ela ficou maravilhada com o trabalho da igreja. Porque isso foi algo inédito ali no bairro da Penha. Não foi só na Penha, mas em todo o Brasil, onde tinha uma ADVEC, tinha uma ação como essa. Praças foram carpinadas, arrancaram capim, entulho. Muros foram pintados. Aquele mergulhão que tem na Penha ali, que passa embaixo da linha do trem. Sim, sim. Aquele ali era um lixo, fedia a urina. Passar ali dava medo, cheio de lixo ali. A igreja limpou aquilo, pintou tudo de branquinho, ficou coisa maravilhosa. Então, a igreja foi chamada, não foi só para pregar o reino de Deus com palavras, mas com atitude também. E Deus levantou essa geração, Deus tem levantado o pastor Silas nesse tempo, para fazer a diferença nessa área. Agora a gente está falando aqui de ministério, chamada, obra social, mas tudo teve um início. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do início do seu chamado, né? Como é que tudo começou, como veio a inspiração. Claro, ninguém nasceu, eu vou ser pastor. Não existe isso. Tem uma inspiração divina, tem um exemplo. De repente foi através de seu pai ou de alguém muito querido, próximo ao senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouco como tudo começou na sua chamada ministerial. Eu sou neto de pastor e também sou filho de pastor. Mas isso não significa nada. Cada um indivíduo tem que ter a sua experiência com Deus, individual. E eu sempre, desde novinho, eu sempre fui empurrado para o altar. Desde criancinha, desde novinho, Deus sempre me deu palavras. E eu sempre anotava as palavras que Deus me dava. E uma certa fase da minha vida, Deus começou a me dar hinos também. E eu comecei a compor alguns louvores. Essa é nova. É nova. Poucas pessoas sabem disso. E eu formei uma banda. E comecei a louvar a Deus nas igrejas com essa banda. Isso durou cerca de quase 5 anos louvando a Deus. Mas Deus, ele não me queria no meio do louvor. Deus, ele estava sempre me chamando para a palavra. Deus me queria pregando a palavra. Até um dia que nós fomos participar de um concurso de uma rádio famosa aí. E nós ganhamos o concurso em primeiro lugar. Uau. Com direito de gravar uma coletânea com alguns cantores famosos. E gravamos. Mas só que o empresário que
que se aproximou da banda para poder empresariar, nós não tínhamos experiência nessa área. Então o empresário, ele pegou todo o dinheiro da venda de CD, a venda de ingresso. Nós íamos abrir um show de uma banda famosa ali numa casa de show em Nova Iguaçu, a margem da Presidente Dutra, a Rio Sampa. Rio Sampa. Nós íamos abrir um evento enorme ali. Então vendemos todos os ingressos. Só que esse empresário apareceu e ele pegou o dinheiro do ingresso e sumiu. E até hoje não temos notícia desse empresário. Aí isso fechou o meu coração. E Deus falando comigo: eu te quero na palavra. Eu não te quero no louvor. Eu te quero na Bíblia. Eu não te quero cantando. E as portas começaram a fechar para a minha vida. Depois que eu entrei no centro da vontade de Deus, começar a aplicar aquilo que Deus queria para a minha vida, que era ministrar a palavra de Deus, as coisas começaram a fluir na minha vida. Não só na área espiritual, mas também na área financeira e na área sentimental também, porque eu tinha um problema sério na minha vida sentimental. É mesmo? Eu namorava com a menina, de repente o coração da menina fechava. Ih, Jesus. Aí eu ficava um tempo sozinho, aí conhecia outra menina, começava a namorar, o coração da menina fechava também. Eu pensei, eu tenho um problema na vida sentimental. Depois que eu entrei no centro da vontade de Deus, comecei a aplicar aquilo que Deus tinha para a minha vida, pregar a palavra de Deus, Deus mudou a minha vida espiritual, Deus mudou a minha vida sentimental e Deus mudou a minha vida material também. E o meu encontro com a minha esposa foi algo maravilhoso. Era isso que eu ia falar. Como é que o senhor conheceu a sua esposa? Ó, minha esposa, eu estava tocando teclado na igreja, era um culto de libertação, Estado da Água Grande, Irajá, um culto de libertação, pastor Luiz Aleixo de Paula, amo de coração. Eu estava tocando teclado na hora do louvor, e minha esposa, ela subiu a escadinha, que a igreja era no 2º andar, ela subiu a escadinha e me viu tocando teclado. Só que quando o culto acabou, eu estava descendo a escada, que eu passei, eu dei uma olhada para aquela morena, falei, que morena linda, toda arrumadinha de porta, cabelinho lisinho. Eita mistério. Eu falei assim, isso é meu número. Aí, missionária Rosângela. E eu que não sou um camarada de bobeira, né? Eu cheguei perto dela, comecei a conversar e tal, e pedi o telefone dela, nos encontramos numa lanchonete, começamos a conversar. Em 15 dias eu pedi ela em casamento. Jesus, Foi aí, muito mistério. rápido. Aí você que está enrolando a sua namorada, a sua noiva, segue o exemplo do pastor João Daniel. Em 15 dias, pessoal, o homem pediu em casamento a esposa. 15 dias eu pedi ela em casamento, em 6 meses nós casamos. Que lindo. Estamos aí, daqui a 2 meses vamos fazer 10 anos de casado. Uau. E Deus tem abençoado nossa vida e o amor cada dia só aumentando. Agora eu quero chamar a sua atenção, você que está acompanhando a gente aqui pelo nosso canal, de um momento muito especial. Por que um momento especial? O pastor João Daniel, ele é escritor, teólogo, com uma vasta experiência, como nós já estamos vendo aqui na nossa entrevista, e ele escreveu 2 livros que está dando o que falar. Um deles é o livro Todo Olho Verá, um livro de bolso, né, que a gente chama de livro de bolso. E olha, estava vendo aqui você que tem dificuldade de leitura, no caso de tamanho de letra, um livro de excelência. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse filho lindo chamado Todo Olho Verá, porque o livro é com o filho, né? A gente está ali com carinho, né? Verdade. Como foi a inspiração, qual foi o momento. Gostaria que o senhor falasse, compartilhasse esse momento de intimidade sua com Deus, nessa inspiração qual virou o livro Todo Olho Verá. Esse livro ele nasceu de uma pregação que eu ouvi de um determinado pregador, homem de Deus, com conhecimento profundo na palavra. E ele pregou acerca do arrebatamento. E eu percebi que no final do culto muitas pessoas vieram até mim tirar dúvidas. E eu percebi que isso é geral. As pessoas elas têm dúvida acerca o que é para a igreja e o que é para Israel. O que é para esse tempo e o que é para um tempo futuro. Então, o Espírito Santo de Deus, na madrugada, eu orando, me deu essa inspiração desse livro Todo Olho Verá. Porque muitos textos na Bíblia não são compreendidos. E quando Deus me deu esse tema para me escrever, eu venho trazendo uma explicação simples, de uma linguagem simples para o povo entender. Eu não uso aqueles termos teológicos. Isso é tão importante, né, pastor? Verdade.
Porque quem está lendo, quem está ouvindo, é pessoas simples. Muitas vezes pessoas que não tiveram acesso à educação, à universidade, à faculdade. Pessoas que não têm nem o primeiro grau, nem o segundo grau. Então eu tentei escrever de uma forma simples para alcançar esse público. E eu explico o sermão profético, os princípios das dores, Mateus 24, quando os discípulos interrogam Jesus no Monte das Oliveiras. Qual o sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? São duas perguntas aí. E muitos pregadores interpretam como fosse uma só. Pergunta. São duas perguntas e eu ensino isso aqui nesse livro. Alguns textos do profeta Zacarias, profeta Amós, profeta Isaías, profeta Daniel, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E nesse livro, o foco principal dele é o que vai acontecer com essa terra após o arrebatamento da igreja. Aí eu venho trazendo uma série de versículos, de referências, concordâncias, de onde a igreja vai estar e o que estará acontecendo aqui nessa terra com a manifestação do anticristo e como Jesus virá para socorrer Israel no dia da grande tribulação, a batalha do Armagedon. E esse livro é um livro muito especial, eu tenho um carinho muito especial por ele, porque pessoas têm me procurado e as pessoas dizem que a mente abriu para textos bíblicos que eles não entendiam, de difícil interpretação. Isso aqui é um presente que Deus me deu e tem alcançado muitas pessoas. E esse presente, eu também ganhei hoje aqui. Amém. O livro Todo Olho Verá, mas também, olha, nós temos aqui um outro livro de autoria do pastor João Paulo Damieri. E é uma inspiração muito forte. Quero recomendar a você, pastor, leitor, você que gosta da boa leitura, você que quer investir nesse viés de crescimento espiritual, eu recomendo também O Veneno da Serpente. O pessoal pentecostal que gosta de um negócio diferente, Esse tema, né? esse tema aqui Verdade. vai servir de inspiração. Eu creio que vai sair muitas mensagens desse livro aqui para muitos pregadores que estão nos assistindo nesse momento. Por que O Veneno da Serpente? Bom, esse livro aqui, a revelação que o Espírito Santo me deu foi na Slavec, Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo, pastor Silas. Foi em 2012, em Foz do Iguaçu. Eu estava preparando um estudo acerca da unidade do corpo, os membros do corpo de Cristo. Estava preparando um estudo. E Paulo, ele é enfático, ele é exaustivo nesse assunto. Em várias suas cartas ele trata em Efésios, ele trata isso também. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aos Romanos ele trata também acerca da unidade. Não é um assunto novo, porque Jesus já tratava acerca da unidade há muito tempo. Então Paulo veio só se aprofundando mais acerca desse assunto para corrigir alguns problemas que estavam acontecendo na igreja, principalmente a igreja de Corinto. O pessoal que quer fazer carreira solo, né, acaba morrendo sozinho, né? Verdade. Porque está fora do entendimento da unidade. Isso né? é uma realidade. Então eu estava preparando esse estudo, essa apostila acerca da unidade. Mas quando eu cheguei na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no verso de número 3, que Paulo diz assim à igreja: mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então eu entendi que o corpo não é só constituído de membros. Um corpo, se tiver falta de um membro, ele é um corpo deficiente físico. Agora, se o corpo tiver falta de algum sentido, ele também é um corpo deficiente físico. O corpo não é constituído só de membros, É verdade. só de sentido. E quando eu li esse texto, o Espírito Santo me fez entender que quando a serpente ela persuadiu Eva ali no jardim a desobedecer uma ordem direta de Deus e comer do fruto da árvore, o fruto proibido, a serpente ela não atuou no membro, ela atuou no sentido. E é isso que nós estamos enganados nesse último tempo da igreja na terra. A serpente, o diabo,
ele trabalha de várias formas, ele usa de várias estratégias para tentar contaminar a igreja, o corpo de Cristo. Ele não atua só em membros individual e no coletivo, ele atua também corrompendo os sentidos. E eu fui pesquisar o que o apóstolo Paulo estava tentando ensinar à igreja de Corinto, porque era a segunda vez que ele tratava desse assunto na sua segunda carta. E eu descobri, isso aqui é histórico, é científico. Eu pesquisei no Butantan com cientista, fiz pesquisas, e eu descobri que o veneno da serpente é mais perigosa quando ela pica um homem adulto. Se ele não morrer em 24 horas, pelo menos um dos seus sentidos ficará corrompido. Vai perder a visão, vai perder o tato, vai perder o olfato, ou vai perder o paladar. Aí você vai me perguntar, pastor, esqueceu de falar da audição. Não esqueci de falar audição. Eu descobri, isso deu um parafuso na minha cabeça, eu descobri que o veneno da serpente, o único sentido que ela não tem poder de afetar é a audição. Que a audição, o ouvido interno é um órgão independente. Não está ligado ao sistema nervoso central, está ligado diretamente ao cérebro. Então, o veneno da serpente não afeta a audição. A pessoa pode ficar surda, pode ficar cega, pode ficar muda, pode perder o tato, pode perder o paladar. Mas a pessoa ela não perde a audição com a picada da serpente, se ela permanecer viva. Mas por que entrei em parafuso? Porque existem pessoas com problema de audição na igreja. Esse era o meu questionamento. É como a gente fala na igreja, pegou, hein? Pegou. Esse era o meu questionamento com Deus. Então eu fui fazer essa viagem para Islavec, em Foz do Iguaçu. E quando eu estava voltando do congresso, depois de ouvir ser ministrado pelo pastor Mike Murdock, foi o ano de mudança na minha vida ministerial, foi 2012. Uma palavra poderosa do pastor Mike Murdock. Um dos maiores pregadores do Brasil e do mundo. Verdade. Do mundo. E quando eu voltei no avião, eu comecei a passar mal, como nunca havia passado. Estou acostumado a andar de avião. Quem anda de avião sabe que a pressão na cabeça, às vezes você perde a audição por alguns minutos, alguns segundos. Minha esposa segurou na minha mão, meu coração palpitando muito forte. E eu fiquei assim até descer do avião, desde Foz do Iguaçu até o Rio de Janeiro, até pegar o táxi. Quando eu entrei no táxi, a minha audição voltou. E eu preocupado com isso, dentro do avião, o Espírito Santo de Deus falou comigo, se liga comigo, eu quero palestrar contigo. E foi lá nas nuvens, foi lá no alto, no avião, que Deus me revelou, Deus me entregou a revelação desse livro. O veneno da serpente ele não tem poder de afetar a audição do homem. O que afeta a audição do homem é a altitude. Não é nem a altitude em si, é a forma que o homem sobe. Porque para você subir, o teu corpo ele precisa ser preparado para a subida. Quando um alpinista vai escalar uma montanha, o Monte Everest, por exemplo, ele não pode subir de uma vez para o topo. Ele precisa parar em uma altitude, armar acampamento e passar vários dias naquela altitude. Por quê? Para que o cérebro, o corpo acostume. Porque se ele subir direto, ele pode ter uma lesão no cérebro e na audição irreversível e nunca mais voltar a ouvir. Então é isso que Deus estava me ensinando lá nas nuvens, dentro do avião, lá em cima. Que o problema, que querem colocar tudo na conta do diabo, quando o problema é caráter. Uau! A pessoa subiu muito rápido. É por isso que o diabo ele tem usado estratégias de oferecer facilidade para muita gente. E a pessoa sobe com muita força, mas com a força que ela sobe, ela também cai. Porque ela não se preparou para chegar na altitude que Deus queria que ela chegasse. É uma realidade de muita gente. Né? E por isso que pessoas que não querem mais sentar para ouvir, não ouve mais marido, não ouve mais esposa, não ouve mais pastor, não ouve mais liderança. Por quê? Porque subiu de uma forma muito rápida. Não se preparou e acha que já é o suficiente, não pode ouvir mais ninguém. E Paulo diz, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Essa palavra é muito forte. Isso foi um livro que impactou minha vida. Vidas foram impactadas em Manaus, eu vendi muito em Manaus. Maceió, passei 14 dias em Maceió pregando no estado de Alagoas. E pessoas me ligam ainda de fora do Rio de Janeiro pedindo para mim enviar esse livro pelo correio, porque esse livro aqui tem mudado vidas de pessoas. Tem ajudado pastores em ministérios, porque esse livro fala acerca da unidade. Existem áreas na nossa vida que é sutil, que nós não percebemos que estamos com o veneno da serpente correndo da nossa veia. Aquele membro, aquela pessoa que não consegue mais, no início acompanhava a visão,
da liderança. Mas não consegue mais acompanhar a visão da liderança. Tudo na igreja, a visão para ele está distorcida. Tem alguma coisa errada. Para a pessoa que é sempre com suspeita. É o veneno da serpente afetando a visão. Ele tá contaminado. Está contaminado. Por isso que o médico, né, quando ou a pessoa dá entrada numa UTI, ou quando a pessoa vai fazer um check-up, a primeira coisa que o médico pede é um exame de sangue. Verdade. Para poder verificar, fazer um raio-x no sangue, para identificar o problema de saúde. Porque o sangue é o único mecanismo que você consegue detectar o que está acontecendo em qualquer parte do corpo. Mas ainda que o indivíduo esteja com esses sintomas, com o veneno da serpente, sem esses 4 sentidos, existe solução para ele ainda. Porque se o veneno da serpente não tem poder de afetar a audição ela está em perfeito estado. E a cura ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho algo para dizer para a sua vida. Você, pastor, que está passando com problema no seu ministério, de divisão, pessoas, oposição ao seu ministério, a tua chamada, a sua visão, pessoas que já não sentem mais o calor do Espírito Santo, perdeu a sensibilidade, perdeu o tato, pessoas que perdeu o paladar, e isso é perigoso. Pessoas que estão comendo todo tipo de lixo, não sabem mais distinguir o alimento podre e o alimento saudável. Meu Deus. Está com o veneno da serpente afetando o paladar. O olfato, a Bíblia diz que o pecado, ele cheira mal às narinas de Deus. E nós, como em mais semelhança de Cristo, o pecado também tem que cheirar mal nossas narinas. Mas hoje em dia está a modinha, não tem nada a ver. Isso é o veneno da serpente. Mas eu tenho um recado para você neste dia. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se algum desses 4 sentidos, você que está ouvindo essa entrevista, você conseguir identificar que alguém, ou você mesmo, está com um desses 4 sentidos corrompido, existe solução para a tua vida. Porque os teus ouvidos não estão contaminados pelo veneno da serpente. Está aqui, ó, a palavra de Deus. O único antídoto que pode tirar todo o veneno da serpente da nossa vida, porque ela é viva e eficaz. Ela penetra a junta e medula e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Quer resolver o problema lá na tua igreja, pastor? A palavra de Deus resolve. Aleluia. Irmão, você pastor, você líder que está acompanhando e que acompanha o nosso trabalho aqui pelo programa Fé Fenomenal, recomendo, vocês sabem que nós temos uma preocupação muito grande e de trazer conteúdo para vocês. O veneno da serpente vai dar o que falar, vai mudar a sua vida e vai alimentar muitas almas no seu ministério. Eu não só recomendo para você, pastor, mas eu recomendo outra coisa, que você compre 1, 2 caixas de livro, não por comprar, mas para você investir nos seus obreiros. Compre, presenteie, porque eu quero te dizer que o veneno da serpente, que está correndo na veia, talvez de alguns obreiros, alcançará o antídoto. Pastor Damélio, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra de 2 minutos, 3 minutos para o nosso espectador, né, que a internet é espectador. E no final nós vamos orar por essa pessoa que está sofrendo. Esse programa tem chegado em lugares que eu jamais imaginava que ia chegar. A internet ela é livre, né? Então tem pessoas de outros países, de outros lugares, brasileiros que estão em outros continentes que têm sido alcançados, porque todo programa nós procuramos sempre orar e deixar uma mensagem. Eu gostaria que o senhor deixasse agora para os espectadores uma mensagem da parte de Deus. Amém. E as suas considerações finais. Amém. Eu queria deixar uma palavra para a sua vida esse dia, Lucas 17, 32. É um versículo curto, que diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Um texto, uma história muito conhecida. Você conhece a história de Ló em Sodoma e Gomorra, que Deus envia 2 anjos à casa de Ló e diz para Ló, olha, não pare no meio do caminho, fuja para a campina, não pare no meio do caminho e não olhes para trás. Tem 3 ordens de Deus entregue pelos anjos a Ló e a sua família. E no meio do caminho parece que eles estavam se demorando a sair da cidade. O anjo diz para ele, apressa-te
por tua vida. O anjo pegou na mão deles, para eles se apressarem em sair daquela cidade, porque ela estava prestes a ser destruída, porque o pecado já estava cheirando mal às narinas de Deus. Mas no meio do caminho, a mulher de Ló, ela parou, ela desobedeceu a voz de Deus, a voz do anjo, ela parou no meio do caminho e ela olhou para trás. Por quê? Porque ela estava presa às coisas materiais. Qual é a lição que eu tiro desse texto? O marido tinha um propósito e a esposa tinha outro. O lar desse casal estava dividido. E nenhum reino dividido, ele subsiste. Eu tenho um recado de Deus para a sua vida nesse dia. Você só vai vencer, você só vai romper quando você estiver em uma só carne, em unidade de pensamento, de corpo e alma, com teu cônjuge, com a sua esposa, com seu marido. Não adianta a esposa puxar para um lado e o esposo puxar para o outro lado, que não vai dar certo. Enquanto vocês não tiverem concordância, o que você está precisando nesse dia é de unidade dentro do seu lar, é de concordância. E se você quer se aprofundar mais nesse assunto, é só você comprar o livro O Veneno da Serpente. A mulher de Ló pensava nas coisas materiais e Ló pensava nas coisas espirituais. Você viu o que deu. Foi a derrota daquela família. A mulher de Ló morreu e virou uma estátua de sal. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Veneno de serpente nenhum vai chegar no seu lar. Em nome de Jesus. Veneno de serpente nenhum vai chegar no seu casamento. Veneno de serpente nenhum vai chegar na tua vida ministerial. Porque a tua casa, a tua vida, o teu ministério pertence a Deus. Eu profetizo, eu decreto a falência dos projetos do inferno contra a tua vida, Aleluia. contra a tua casa e contra a tua família. Em nome de Jesus, e que Deus te abençoe poderosamente nesse dia. Amém. Pastor, suas considerações finais, telefone para agenda, esse internauta de outros estados que estão nos acompanhando. Poxa, pastor, quero muito comprar o livro, mas eu estou aqui, de repente, no Nordeste, no Norte, Centro-Oeste, Sul, em algum lugar dessa nação, ou de outro país até. Como é que eu faço para adquirir o livro? Como é que eu faço para convidar o pastor João Paulo Damieri para ministrar na minha igreja? O meu telefone para contato é o 21 9649 34167. 9649 34167. Tem a minha página também no Facebook e no Instagram, que é João Paulo Damieri, RI no final. Contatos para convite, né? Pregação, palestra, estudo. Eu dou estudo também, palestra para a família. Eu dou palestra também de batalha espiritual. Eu tenho uma vasta experiência em batalha espiritual que eu vivi também no campo missionário. E eu também dou curso de treinamento de obreiro. Amém? É só ligar, convidar, que vai ser um prazer poder atender a sua igreja. Amém? Nós vamos orar agora. E você, onde você estiver, eu quero que você coloque a mão no seu coração, na enfermidade, se for possível, porque eu creio que através agora da internet, no seu smartphone, no seu tablet, no seu iPod, enfim, onde você estiver, Deus ele vai te visitar e o Senhor vai te curar nesse momento. Pastor João, gostaria de pedir ao Senhor que orasse. Pai Santo, Deus eterno. Sim, meu Deus. Graças te damos, Senhor, por esse dia maravilhoso. Aleluia. Pai. Cada vida, Senhor, que está assistindo esse vídeo, Senhor, pelas redes sociais, Senhor, que tu venha mudar a história, Senhor. Em nome de venha Jesus. mudar a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Porventura está passando batalha espiritual, Senhor, com o filho, com o marido, ministerial, Senhor. Entra com providência nessa hora, Em Senhor. nome de Jesus. Joga por terra todo o mal, toda artimanha, todo o projeto do inferno contra as famílias, Senhor, contra cada vida, Senhor. Nesta hora eu te peço, Senhor, decreta, carimba a vitória dos teus filhos, Pai amado, em nome de Jesus. Nós decretamos a falência do inferno contra as famílias nesse dia, em nome de Jesus. Seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Pastor João Damieri, eu quero agradecer a Deus pela sua vinda. Eu que agradeço. Mando um grande abraço à missionária Rosângela Damieri. Um abraço ao seu pastor Silas Malafaia. Que o Senhor possa continuar te usando, te abençoando pelo Brasil, pelas nações, por onde que o Senhor passar. Aleluia. Que o óleo do Senhor não falte sobre a sua cabeça. Amém. Que o Senhor continue nessa caminhada, sendo um antídoto para aqueles que estão contaminados
pelo veneno da serpente. Amém. É uma honra poder estar aqui compartilhando algumas das nossas experiências. E eu creio que essa entrevista vai alcançar muitas vidas e vidas serão edificadas. É um prazer estar aqui. Prazer nosso. Amém. Como a gente sempre faz, aperta a mão dos Amém. amigos. Deus abençoe. Amém. Você que está em casa, na próxima semana nós temos um convidado ou uma convidada muito especial. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse programa e curta aqui o canal, aqui no rodapé, clica aqui, inscreva-se, aperte o sininho para que você receba as atualizações do nosso canal e com certeza Deus tem palavra de vitória para você. Próxima semana estamos de volta, assim querendo Deus. Um forte abraço.